Tá bom, tá bom. Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Hoje eu estou muito feliz, é um programa muito especial para mim, porque vocês acompanharam, esses últimos meses eu estava participando de um processo eletivo, onde seria definido o melhor podcast do Brasil. Graças a Deus e ao voto de todos vocês, eu fui um dos finalistas desse processo. A entrega do prêmio vai ser dia 9 de dezembro, lá na ESPM. Estou muito feliz com isso tudo que está acontecendo, o programa tem crescido cada vez mais. E hoje eu estou recebendo aqui o presidente da Confederação Nacional de Serviços, o senhor Luigi Nessi, e vamos bater um super papo, falar sobre serviços, sobre política. E eu quero parabenizá-lo, antes de tudo, por estar participando desse programa, que está hoje, né, que é um dos finalistas desse processo eleitoral. Doutor, a palavra é contigo. Boa tarde, José, e agradecer, sensibilizado, ter participado de um programa onde você está sendo premiado como um dos melhores do Brasil. Parabéns e felicidades, e cresça com relação ao trabalho que está fazendo. Então, é reconhecimento do teu trabalho. Provavelmente é isso que te deram o prêmio, não foi por outra questão, né? Sim. Bem, a CNS, José, é uma entidade de classe que agrega setores e serviços. Não todos, evidentemente, porque a gente tem várias outras entidades também que fazem a representação do setor de serviços. Nós representamos uma faixa interessante do setor de serviços, que é a faixa de tecnologia, da faixa de serviços profissionais, serviços de limpeza, serviços de assessoria, serviços de TI, principalmente, que nós temos uma representação muito forte e na evolução da economia brasileira. Ok. Você me Pode perguntou... falar. Não, você fez uma pergunta, você vê como é que o setor cresceu, né? Isso. Ao longo desses anos. Veja bem, eu sou da área de TI, de tecnologia. Montei a minha empresa em 67. Estamos fazendo quase 60 anos de atividade com a mesma empresa. E sempre crescimento foi feito baseado exatamente nas modificações de tecnologia. Eu vejo o crescimento do setor de serviços exatamente na evolução da tecnologia. Conforme a tecnologia foi aumentando e desenvolvendo, o setor de serviços foi tomando conta da atividade econômica do país. E para provar isso aqui, eu gostaria que você abrisse a primeira apresentação minha com alguns trabalhos que a gente tem feito sobre o setor de serviços. Essa é uma pesquisa mensal de atividade de serviços. Então, conforme as últimas informações do IBGE, o setor de serviços é único 84,8% das empresas, 64,1% do pessoal ocupado e 74,1% do PIB. Isso é um reconhecimento daquilo que hoje quem está mantendo o emprego, quem está mantendo a economia ativa, quem está mantendo exatamente o desenvolvimento do país é o setor de serviços. Evidentemente, nada contra a indústria nem os outros setores que representamos, mas isso acontece não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, essa evolução do setor. Em função da tecnologia, foi se modificando o perfil da economia das empresas. Antigamente, as empresas, por exemplo, eram verticalizadas. Então, se abria uma fábrica de sapato, esse fabricante de sapato, ele tinha o cortume, tinha até boi, tinha fazenda para cortar, para fazer a matéria-prima do sapato, tinha o cortume, tinha o tratamento do couro, para depois o design era dele mesmo, da equipe dele, etc. Hoje, não. Hoje estão todos setores bem definidos e bem colocados nas suas atividades, especialização cada vez mais importante. O agronegócio, a parte de cortume, etc., é um negócio separado, e o sapato é praticamente ao contrário. Hoje tem o design, que se faz um sapato, e depois diz, quero no sapato, eu quero que ele seja feito de couro, ou de pano, ou de fibra, alguma coisa assim.
dá a especificação toda feita para uma empresa de serviço, para uma empresa de design, depois contrata a empresa de logística para vender o sapato, e no final é que vai decidir aonde vai ser feito esse sapato através de uma fabricação, ou seja, manual, mas hoje são quase todos automatizados, mas provavelmente um robô vai desenhar e vai fabricar o sapato baseado nas informações que uma empresa de prestação de serviço ou várias empresas de prestação de serviço definiram qual é o tipo de sapato que eu quero, baseado em pesquisas, baseado em propaganda, baseado na distribuição do produto. Então, isso fez com que o setor de serviço modificasse a sua participação. Como você vê, a agricultura representa 0,9% do PIB, extração mineral, 0,2%, indústria de transformação, 8,2%, que já representou cerca de 35% no nosso país, hoje está com 8,2% de representação. A indústria, a construção civil, que também é uma participação muito intensa da área de serviço, representa 5,9%. O comércio, que apesar de se chamar comércio, mas é uma intermediação de negociação de produtos, e no fundo é uma prestação de serviço também, é considerado uma prestação de serviço. Serviços financeiros, serviços públicos, evidentemente, e os serviços privados não financeiros, que é onde se coloca muito mais com ênfase a participação da CNS. A próxima, por favor. Júlio. Próximo slide. Ele já foi. Já foi embora? Já estamos no próximo. Ah, tá. Não, mas é o mesmo que ele fez. 74% do PIB, deu certo? 69% do pessoal. Esse daí, é o do pessoal. Então, 69% do pessoal ocupado é do setor de serviço. Além de ter uma participação intensa no PIB, mas também é o que mais emprega no país. Com 11, por exemplo, nossa participação do setor financeiros hoje representa 38,3% da mão de obra ocupada. Próximo, por favor. Próximo, Júlio. O número de postos de carteira assinada são 54,6 milhões de carteira assinada. A recuperação foi comandada pelo setor de serviços, que responsável por 1 em cada 2 empregos é do setor de serviço. Próximo. Essa pesquisa do IBGE, que fala sobre exatamente, baseada onde nós tiramos essas informações, do RAIS e do CAGED, e as carteiras de trabalho, onde são registradas os novos empregos e as demissões. Com essas informações, nós avaliamos como é que está progredindo o setor de serviço e os outros setores da economia. Próximo. Ótimo. Próximo. Classificação de setor esta, que já apresentamos. Pode ser o próximo, por favor. Bom, aqui são as letrinhas aí, mas é estoque de trabalhadores que nós temos na atividade de serviço, que são cerca de 14 milhões de estoque de trabalhadores que nós existimos. Está um pouco apagado ali, não dá para ver direito. Evolução recente do emprego no serviço. Em 2024, a gente alcançou 5,6 milhões de empregos com carteiras assinadas, dando indicação de abertura de 1.679 milhões de pessoas, 1.679 pessoas em agosto, e de 24 em relação ao mesmo período de 23, quer dizer, nós aumentamos a participação do setor de serviço no emprego. Um aumento de 3,2% no ano de acumulado, e aí você vê a pizza como é que está distribuído. Serviço 57%, comércio 16%, 19%, construção civil 5,4%, setor primário 3,8%, e a indústria de transformação 14,5%. Próximo. Veja a evolução do emprego, como é que está a espiral, como é que está a curva crescendo. Praticamente é uma inclinação de quase 45 graus. E é o que está crescendo mesmo, é um processo de avaliar. Por que está crescendo? Porque exatamente houve uma especialização dos vários setores na economia. Então, hoje,
Você vê, praticamente o TI, que domina todas as atividades econômicas, ela faz com que a prestação de serviços seja mais desenvolvida rapidamente, porque hoje tem milhares de pessoas que não têm carteira assinada, mas têm um trabalho em casa, por exemplo, trabalho individual, o home service, e o MEI também serve para desenvolvimento dessas pessoas profissionais que se lançam e disponibilizam serviços no mercado. Posso ir para 24. Você vê, a agropecuária tem pouco emprego, porque também está sendo informatizada. Antigamente, nós tínhamos quase nada de prestação de serviço na agropecuária. Hoje, 30% a 40% do setor da agropecuária é serviço. Tem os serviços de manutenção, tem o serviço de informática, principalmente, tem serviço de controle de pluviométrico, controles de todas as atividades dentro de uma fazenda, dentro de um negócio de agropecuária. Isso é tudo abordado através de um sistema de comunicação e um sistema que avalia a produção agrícola. Extração mineral é o que menos. Indústria de transformação, temos 187 mil empregos criados, novos, construção civil, e o serviço com 973 mil empregos novos do país. Podemos passar aqui esses quadrinhos, é difícil de ler. Essa é a evolução que já colocamos, somado os serviços privados, nós somos 54%, 45,4% de total de emprego aberto do país em agosto de 2024. Vamos em frente. Estoque de trabalhadores por segmento, também o setor de serviços se estabelece, se tem privilégio de apresentação mais intensa, apesar de ter uma diminuição, mas a distribuição de serviços sempre aparece em primeiro lugar. Como o setor de trabalhadores estão divididos no Brasil inteiro. Aqui você tem uma imagem de aonde é a concentração desse segmento de trabalhadores no Brasil. E claro que o Sudeste é o mais importante, onde tem São Paulo, tem Minas, e tem os estados do Sul que também empregam muita gente. Ainda no setor que menos emprega é na parte do Amazonas, e na região norte tem menos emprego de serviço, mas que está aumentando, pelas nossas previsões, é o setor que mais vai crescer nessas áreas nos próximos meses, nos próximos anos, é exatamente a área do norte, onde está sendo concentrado agora outras atividades de pesquisa e turismo, principalmente, vão desenvolver essas áreas e vão desenvolver mais emprego nessas áreas. Entendi. Eu posso fazer uma perguntinha? Por favor. A gente tem observado, pela apresentação do senhor, que o setor de serviços ele é muito importante no Brasil. E como que a CNS tem observado o impacto da reforma tributária no setor de serviços? Esse é o calcanhar de Aquiles da nossa reforma tributária. Eu acho que essa reforma tributária, no nosso entender, não foi bem feita, no nosso entender, não é uma solução perfeita, que evidentemente não é a solução perfeita, mas essa deixou a desejar porque fez uma proposta de reforma tributária e não colocou dentro dessa reforma a principal questão, que é o setor que mais cresce de serviço e onde é o maior empregador do Brasil. E não se falou nunca em desoneração da folha de pagamento. Se falou em desoneração de pagamento, en passant, quando você criou aquela proteção a 17 setores, mas não se falou numa projeção, num processo total da reforma. Porque hoje nós temos que garantir a previdência, que haja recursos suficientes para poder pagar os aposentados, que cada vez são maiores em função da vida média dos velhinhos aí, que estão, graças a Deus, estão crescendo, estão se mantendo mais vivos ao longo desses anos, e a vida média está aumentando. E, com isso, tem cada vez menos gente trabalhando para sustentar os aposentados. Cada vez mais aposentados não vão conseguir se viabilizar se não houver essa participação dos novos empregos.
Como os novos empregos não são mais seletizados, cada vez menos tem gente que quer entrar no mercado de seletista, e sim no mercado de desenvolvedores, de empreendedores, nós vamos ter um problema sério na base de arrecadação da Previdência. Isso não é só no Brasil que está acontecendo, está acontecendo no mundo inteiro, mas aqui no Brasil a gente podia fazer, já que está se fazendo essa reforma tributária, podia se colocar na mesa de negociação a parte de exatamente de desoneração da folha de pagamento. E nós, baseado nisso, nós fizemos um estudo desde o ano 2000, que a gente vem colocando na mesa de discussão, a possibilidade de tirar todos os encargos sociais sobre a folha de pagamento, transformando esses encargos numa contribuição sobre alimentação financeira, com uma alíquota bem baixa, inclusive com 0,68, a gente pode arrecadar a mesma coisa que está sendo arrecadada hoje pela Receita Federal sobre a folha de pagamento. E eu gostaria, inclusive, de mostrar como é que a gente pode fazer esse financiamento do regime da Previdência. Se você puder colocar nosso estudo complementar disso, isso. Júlio? É o financiamento nessa área que a gente quer mostrar. Bom, isso a gente está repetindo, mas já apresentamos, podemos ir para frente, isso? Qual é o 3 grandes problemas do sistema atual de benefícios e contribuição? Isso é muito importante as pessoas discutirem. Que a nossa proposta não é simplesmente retirar a carga tributária sobre a folha para facilitar o emprego e para ter mais flexibilização, inclusive nas regras trabalhistas. Porque quando você elimina todos os encargos sobre uma folha de pagamento, você tem mais flexibilização de você remunerar as pessoas de várias maneiras e vários aspectos também. Então, com isso, não é só simplesmente uma diminuição de carga tributária, mas sim de formalização do contrato de trabalho e estabilidade do emprego. Por favor. Evolução das receitas. Veja bem, a receita hoje feita é fixa e cada vez tem aumentado a diferença entre a receita e a despesa. A despesa aumenta e as receitas não aumentam. Por quê? Porque não tem mais gente que aumenta a capacidade seletista, quer dizer, ficam empregados para poder contribuir com a contribuição previdenciária. E, com isso, esse gap aumenta cada vez mais. O déficit acumulado em 12 meses está em 345 bilhões. E nessa semana, aliás, ontem, eu vi que o déficit desse ano vai ser maior e precisa ser compensado por alguma coisa, enquanto que o governo não consegue nem fechar ainda a reforma tributária, já existe um aumento de despesa que é através da Previdência e que não foi considerado. Aliás, quando foi feita a PEC da reforma tributária, foi estabelecido que em 90 dias o governo ia apresentar uma proposta de exoneração da folha, coisa que até hoje não foi feita. E não sei se vai ser feito antes também da aprovação dessa reforma tributária. E o que acontece? Nós temos um déficit de 35,4% de despesas durante a pandemia e esse déficit alcançou 45,5% das despesas. Quer dizer, aumentou 10% em relação na época da pandemia. Entendi. E a tendência, como que eu falei, a tendência é ter mais gente se aposentando e a gente tendo mais despesa a ser feita. Em 2010, havia 15 pessoas em idade de aposentadoria a cada 100 habitantes na idade contributiva. Essa relação cresceu para 20 pessoas a cada 100 habitantes em 2020, e como ilustra o gráfico a seguir, a razão deverá atingir 27 a cada... Podemos colocar o próximo gráfico, onde tem a apresentação da evolução. Então, nós vamos ter mais, a cada 100 pessoas, 57 aposentados. Cada vez mais, aumento de 10 para 57 aposentados em cada 100 pessoas contribuindo nos últimos 50 anos. E isso tende a aumentar, graças a Deus, porque as pessoas têm uma vida média maior. E nós não tomamos uma outra base de arrecadação. Essa base de arrecadação sobre a folha de pagamento, ela não fecha essa equação de crescimento de despesa da Previdência.
E isso que a gente tem demonstrado em todas as reuniões, em todas as apresentações que a gente fez, junto aos governos, desde o governo Fernando Henrique Cardoso até hoje, nós vimos apresentando esse estudo. Infelizmente, os governos até agora não se colocaram na mesa de discussão essa alternativa. Hoje nós estamos discutindo, até hoje ainda não foi resolvido a desoneração da folha, porque, evidentemente, só 17 setores são beneficiados, enquanto que essa nossa proposta resolveria todos esses tipos de problemas, inclusive problemas que virão daqui para frente com outras atividades que querem impor a seletização, por exemplo, como os entregadores de mercadoria, os entregadores de motoboys, etc. Isso aí vai dar um problema seríssimo, porque estão querendo fazer com que esse pessoal todo seja seletizado. Isso vai aumentar o custo. Enquanto que a nossa proposta não resolveria esse problema, porque nós estaríamos transformando todos esses recursos que hoje são canalizados através da folha de pagamento, substituindo por uma contribuição sobre alimentação financeira com uma alíquota de 0,68, como a gente vai mostrar agora para frente. Por favor. Essa é a estatística, não, dos aposentados em relação ao déficit, que vai cada vez mais ser maior. Essa é a nossa proposta. Nossa proposta é simples: é zerar a contribuição patronal para todas as empresas do país, sejam elas contribuintes do GPS, da contribuição sobre faturamento, e inclusive o Simples Nacional. Reduzir a contribuição dos trabalhadores também, isso é uma coisa muito importante. Nós não estamos só exigindo que se reduza a contribuição sobre o que o patrão paga, mas sim também sobre os trabalhadores que sejam beneficiados com isso. Então, nós vamos diminuir 3 pontos percentuais da atual arrecadação do INSS sobre o salário dos trabalhadores. Isso quer dizer que os 54 milhões de pessoas hoje que estão seletizadas não vão pagar essa conta da contribuição sobre alimentação financeira, porque quando eles forem sacar o dinheiro que foi depositado pelo empregador na conta bancária, vai pagar a contribuição da CPMF, mas ele já foi beneficiado com a diminuição de INSS na folha de pagamento todo mês. Então, com isso, ele até vai ter um ganho maior de salário do que hoje tem. Zerar o INCRA, que também é uma excrescência. Como é que tem INCRA na folha de pagamento de pessoas que trabalham nas cidades, né? Não sei por que a gente está contribuindo com isso. E o salário de educação também, porque já tem a educação já tem o orçamento, na conta orçamentária os valores. Por que tem que ser feita a educação sobre o salário dos trabalhadores? E isso nós queremos tirar todos esses encargos e transformar. Próximo, por favor. Numa contribuição sobre alimentação financeira, alterando uma emenda constitucional 63 que a gente colocou em disponibilidade no Congresso, alterar o artigo 195 da Constituição e criando esse item 5 sobre a movimentação e transmissão de valores de crédito e direitos de natureza financeira, que são exatamente a contribuição sobre movimentação financeira, que é a CPMF, a antiga CPMF. Isso seria uma contribuição previdenciária. Essa contribuição iria diretamente para as contas da Previdência e não passaria pelo Tesouro, inclusive. Próximo, por favor. Pois não. Posso fazer uma questão? O senhor falou sobre educação, e aí eu estava pensando aqui, nós temos 2 momentos. Nós sabemos que o Brasil tem uma educação deficiente, e hoje, como nós vimos na apresentação, muita coisa tem sido informatizada, a inteligência artificial está aí para mostrar isso para nós hoje. Quais iniciativas ou políticas a CNS defende para preparar os profissionais para as demandas atuais e futuras do setor? Olha, nós defendemos uma tese que não é muito benquista pelos meus pares das outras confederações, infelizmente. Mas eu defendo que acho que a contribuição sobre o Sistema S, por exemplo,
que é um volume de quase 17 bilhões por ano, seja canalizado para as próprias empresas fazerem os treinamentos. Eu não preciso colocar numa entidade o valor total da arrecadação e depois para que ele seja distribuído esse dinheiro para as várias atividades. Eu acho que uma empresa de TI, por exemplo, sabe muito bem que tipo de profissional ele quer treinar e que quer profissionalizar. Por isso, eu posso pegar os 2,5% hoje que existe sobre a folha de pagamento e fazer com que a empresa invista esses 2,5% no treinamento dos seus próprios funcionários, que é a atividade que estão defasadas. E isso facilitaria e diminuiria os custos, inclusive, e se aproveitaria melhor os recursos. Não é que acabar com a contribuição sobre o salário de 2,5%, ele continuaria, só que seria canalizado de uma maneira diferente. A própria empresa poderia fazer projetos e viabilizar os treinamentos dos seus funcionários. Por exemplo, uma empresa de segurança. Não tem, por exemplo, no SESC Senac, uma empresa de segurança, treinamento para atirador, de treinamento para defesa pessoal, etc. E enquanto que as empresas privadas de segurança fizeram um instituto, uma empresa para viabilizar esses treinamentos. E continuam pagando os 2,5% sobre a folha de pagamento. Esses 2,5% deveriam ser canalizados para as próprias empresas fazerem esse tipo de treinamento e fiscalizados através de uma conta contábil da própria empresa. Eu acho que faz muito sentido isso que o senhor está falando. Eu acho que também faz muito sentido. Eu estou fazendo isso há mais de 25 anos, defendendo essa tese. Só que os meus pares da Confederação Nacional do Comércio, principalmente, não gostam muito dessa alternativa. Sim, infelizmente. Porque, por exemplo, imagina que eu tenho uma fábrica de sapatos. Quem sabe o que o funcionário, quem sabe o que o profissional precisa aprender, conhecer e entender, sou eu. Eu que estou ali com ele no dia a dia, então eu que sei o que ele precisa. Não dá para chegar uma outra entidade e promover um curso ou alguma coisa nesse sentido. E que é cobrado hoje, viu? Não é de gratuito. Enquanto que esse dinheiro que a própria empresa pagaria para os 2,5% é gratuito. Ela mesma faria os treinamentos e faria melhor do que qualquer outra empresa fosse contratada para ele. Até pode, evidentemente, se criar uma empresa especializada em certos setores, esse dinheiro pode ser canalizado até para todas essas empresas, mas quem escolheria seria exatamente o pagador do imposto. Sim. Isso é que nós temos defendido também. E acabaria com a intermediação dessas atividades todas, e que aumenta o custo em vez de diminuir os custos, e você perde vários milhões por ano, né, nessas intermediações. Essa é a alternativa que a gente tem feito para desenvolver esse treinamento. Esse treinamento tem muitos recursos que hoje, infelizmente, não são utilizados corretamente. Tem muitos cursos que são feitos que não sabem para que é. Como está na tabela de graduação das empresas que fazem o SESC Senac, eles fazem nessa grade de treinamento, mas não perguntam, não fazem pesquisa para saber qual tipo de treinamento que tem que ser dado. E cobram por esse treinamento. Antigamente era até gratuito, mas agora as cobram. Então acaba sendo pago em duplicidade, né? Porque a empresa já fez o recolhimento daquele tributo para esse serviço, e aí o profissional, quando vai lá, querendo uma qualificação, ele paga mais uma vez. Exatamente, paga duas vezes. Nós pagamos, as empresas ficam pagando duas vezes uma coisa que podia ser diretamente feita por eles mesmos. Evidentemente, quem quiser pagar a contribuição normal hoje sobre o sistema, pode pagar e se beneficiar, se achar que o sistema tem alguns programas de treinamento que são bem feitos hoje pelo sistema, não tem problema nenhum. É uma alternativa que se dá à empresa de investir onde ela quer. Como hoje, aliás, por sinal, é a contribuição sindical. Quem contribui com a contribuição sindical são as empresas que querem contribuir, que querem manter uma relação boa com os sindicatos, tanto patronal como dos empregados. E como nós estamos dentro da estrutura sindical, isso faz todo sentido de você ter mesmo questionamento com relação ao sistema S.
Porque se não existir federações e confederações, não vai existir a contribuição sobre o Sistema S. Isso é muito importante analisar, porque se você não tem federação e confederação, não pode ser arrecadada essa contribuição. Entendi. Então, só para mostrar como é que ficaria as contribuições, caso a gente implemente isso na nossa proposta, por favor, próximo. A base de incidência onde se controlaria a contribuição à sustentação financeira é 43 trilhões. O que quer dizer? Essa é uma base, é a base que foi usada pela CPMF para calcular aquele 0,38% que usava antigamente. Se você usar a matriz insumo-produto, seria 39 trilhões, um pouco menos. E a alíquota de CPMF, no primeiro caso, seria 0,66 e na matriz insumo-produto, 0,73. Então, nós estamos variando de 0,6 a 0,8, praticamente, uma possibilidade de arrecadar os 285 bilhões, isso em 2024. Hoje deve estar por volta de 300 e tantos, 300 bilhões, mas, como nós podemos ver, a arrecadação sobre a contribuição à sustentação financeira é mais durável e mais consistente do que a outra. A próxima, por favor. E todos os setores ganhariam. Inclusive, aumentaria para todos os setores uma diminuição de 1 ponto percentual de despesa da carga tributária de todos os setores. Como vocês podem ver aqui, o índice na última coluna. Que é significativamente importante você diminuir a carga tributária de 1 ponto percentual para todos os setores da economia. Inclusive, principalmente a indústria de transformação também se beneficiaria com isso. Evidentemente, o setor de serviços se beneficia mais, mas dentro da apresentação do todo da economia, o total é menos 1% da carga tributária. Vamos, por favor, o próximo. Isso aumentaria o PIB. Isso é o reflexo de você implantar isso hoje. É claro que, evidentemente, isso acontece uma vez só, não acontece várias vezes. Haveria um aumento do PIB de 1,2%, um aumento de 1,6% no emprego e abertura de 1,6 milhões de postos de trabalho só fazendo isso. É tudo o que o governo quer hoje. Ele quer aumento do PIB, quer aumento de emprego e que redução da inflação. Tudo que o governo tem, simplesmente implantando esse nosso sistema de nossa proposta. Para você ver como é que é simples, e é simples de implantar, é só modificar o artigo 195 da Constituição e resolve todo o problema. Eu não preciso ter problema do novo sistema tributário, não preciso ter nada disso, simplesmente criar uma contribuição previdenciária especificamente para financiar a Previdência. Seria exclusivo essa transformação de tirar a carga tributária sobre a folha, modificando para uma contribuição universal, que seria a contribuição à sustentação financeira, e vinculada à Previdência. Próximo, por favor. 8 vantagens que a gente selecionou. Primeiro, fim da sonegação. Praticamente, não sei se você lembra quando existia a CPMF, mas dificilmente não tem nenhum caso de sonegação desse imposto durante os 12 anos que vingou esse tipo de imposto. Não tinha como, né? Pois é, não tinha como, graças a Deus que não tinha como, era simples e direto na boca do caixa você era cobrado sobre essa movimentação. Redução dos custos do Brasil, 0,6% do PIB, aumento das exportações, nós teríamos mais competitividade em exportar, principalmente na área turística, que a gente acha que é um trabalho que a gente pode implementar e investir para criar mais emprego na área turística. O aumento de competitividade, com certeza, porque você diminuindo a carga tributária sobre a folha e a complexidade da contribuição sobre a folha de pagamento, você acaba diminuindo a complexidade, aumentando a competitividade. Próximo, por favor. O aumento dos investimentos, evidentemente, você tendo mais recursos sobrando, você vai investir mais. E nessas áreas, no área dos setores, aproveitando,
dos setores dos setores de serviços que mais podem crescer, podem criar emprego, é o saneamento, turismo e esporte, que são setores que estão atrelados e que têm maior capacidade de emprego e maior desenvolvimento nessa área. Nós precisamos aumentar esses 3 itens importantes. Entendi. Fora os outros itens de tecnologia, etc., de prestação de serviço que já estão criando e já estão se desenvolvendo. Crescimento econômico, nós aumentaríamos o PIB em 1,2%, como já falamos, e aumento do emprego de 1,6% após 18 meses de implantação do sistema. E aumento da formalidade, isso é outra coisa. Nós eliminaríamos os sonegadores, nós eliminaríamos os aventureiros, nós diminuiríamos a carga de tributo, aumentaríamos a arrecadação dos informais. Praticamente, a pessoa que movimenta num banco pagaria o 0,6, independentemente se ele está trabalhando ou não. E também a área de benefícios que são dados para as igrejas, benefícios das ONGs, etc., todo mundo pagaria. Não pode ter exceção para nenhuma atividade econômica para que isso vingue corretamente e aumentaria. E essa é a grande diferença. Nós aumentaríamos a arrecadação sem aumentar a carga tributária, já que nós pegaríamos até os bandidos, as organizações criminosas também pagariam. Aqueles 50 milhões lá que foram achados nas malas lá na Bahia, não sei onde, acho que na Bahia, né? Até agora não sei onde foram parar, mas quem tirou esse dinheiro lá tinha pago pelo menos a Previdência. Era um dinheiro que foi pago, a Previdência foi beneficiada com o pagamento quando você tira o dinheiro do banco. Por favor, a outra. A estimativa da arrecadação nossa. Você vê que a nossa arrecadação líquida, feita sobre a folha de pagamento, ela diminuiu na época quando teve a epidemia e foi crescendo gradativamente na mesma proporção da CPMF, da Contribuição à Movimentação Financeira. Então, a constatação de que houve um aumento naquela época, como houve menor emprego, diminuiu a arrecadação, enquanto que a Contribuição à Movimentação Financeira permaneceu estável, e houve um aumento gradativo estável. A outra, por favor. Essa informação é muito importante. Você vê, a arrecadação efetiva nossa diminuiu, enquanto que a arrecadação da CPMF aumentou. Então, abriu uma boca de jacaré. Um aumento na base de movimentação financeira teve uma elevação de 485 bilhões, aliás, 485%. Se a forma de arrecadação fosse alternada para 2000, hoje, teríamos um superávit de 103 bilhões de reais em relação àquilo que nós arrecadamos sobre a movimentação, sobre a folha de pagamento. Só fazendo se nós tivéssemos implantado no ano 2000, quando nós fizemos a proposta. Entendi. Você vê que é uma diferença, o que é isso? Sem aumentar a carga de imposto, sem nada, simplesmente um crescimento vegetativo em função do aumento da economia, a gente arrecada a mesma coisa, arrecada mais. A estimativa de arrecadação seria 7,7% ao ano entre 2023 e 2024. Haveria uma arrecadação extra de contribuição de 45 bilhões para a contribuição da Previdência. Isso permitiria reduzir a déficit da Previdência de 283 para 237 bilhões, coisa que o governo está precisando hoje. O governo está diminuindo despesa, mas não consegue. Com a contribuição à movimentação financeira, a gente conseguiria isso automaticamente, sem precisar fazer nenhuma lucubração, nem nada de mudanças extremas e nada disso. Hoje está querendo se cobrar, por exemplo, os impostos das grandes fortunas, não precisa colocar o imposto sobre grande fortuna. Aplica essa fórmula que você arrecada exatamente mais, quem tiver mais dinheiro em movimentação de dinheiro vai pagar mais. E as grandes fortunas têm mais movimentação, vão pagar um pouco mais.
Sim. sem focar no aspecto específico, não, grande fortuna acima. Qual é a grande fortuna? É 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 10 bilhões? Quanto é que é? Todo ano vai ter que fazer uma nova avaliação de qual é que é a grande fortuna. Com esse tipo de coisa, todo mundo paga em função da capacidade de movimentação dele. Quem movimentar mais e quem ganhar mais, paga um pouquinho mais, mas todo numa mesma base de tributação. E acaba se tornando mais justo também, né? Com certeza. É o imposto, meu modo de ver, alguns acham que isso aqui é imposto ruim, é imposto regressivo, é imposto não sei o quê, imposto progressivo. Eu acho que esse é o imposto mais justo que possa existir. Não é um imposto de renda, que precisa continuar existindo, evidentemente, mas sobre a movimentação e sobre o princípio de que nós temos que ter uma arrecadação, a arrecadação sobre a Previdência tem que ser paga por toda a sociedade, esse é o imposto mais justo que possa acontecer. Entendi. A outra, por favor. Diga, por favor. Não, pode falar. Júlio? Esse é outro assunto importantíssimo. Hoje nós estamos na reforma tributária e discutindo exatamente a desoneração da folha, e um dos calcanhares para conseguir acabar com a desoneração da folha é a contribuição das prefeituras, que aproveitaram o programa de desoneração dos 17 setores e pediram também a desoneração deles. Com esse imposto, com essa alternativa nossa, nós também financiamos as prefeituras, que é aquilo que eles querem. Também uma solução sem precisar nenhum questionamento político, nem nada, a gente diminuiria a carga tributária sobre a folha de pagamento das prefeituras. E estão incluídos no 0,68, naquele 0,68 que a gente propôs aí. Então, aproximadamente 21,7% desses 42 bilhões que são despesas das prefeituras somariam 9,6 bilhões. Entendi. Então, também gostaríamos que as prefeituras analisassem com cuidado essa nossa proposta, porque facilita sem nenhum problema político, tributário e nada, simplesmente fazendo essa alternativa, você teria esse ganho. Essa é a nossa proposta técnica de viabilização de uma proposta de exoneração da folha e para implementar o setor de serviços como um todo. Como eu te falei, eu acho que tem vários setores que podem ser implementados na folha do setor de serviços. Primeiro, são os atuais setores que sempre estão na vanguarda, que são os setores de tecnologia, etc., que a gente tem desenvolvido ao longo desses anos todos. Mas, principalmente, hoje nós temos turismo, esportes e saneamento básico, que pode ser o grande celeiro de mão de obra se houver uma conscientização e um investimento nessas áreas. Entendi. E deixa eu fazer uma última pergunta para o senhor, então. Como o senhor acredita, quais as tendências e desafios para o futuro no setor de serviços? Como eu te falei, eu acho que o setor de serviços está sendo modificado ao longo desses anos em função da tecnologia. Em função da inteligência artificial hoje que nós temos, vão modificar novamente o tipo de emprego. Dizem que a inteligência artificial está diminuindo o emprego. E diminuindo o emprego, toda vez que haja uma modificação tecnológica, você procura colocar um robô, colocar alguma máquina para produzir ou alguma software para desenvolver os sistemas, e isso cada vez mais vai acontecer. Então, em função da tecnologia, nós vamos ter que melhorar e vai ter novos tipos de emprego. Antigamente tinha um perfurador de cartões para colocar os programas nos computadores de grande porte. Essa perfuração de cartões hoje virou uma informação mais, vamos dizer assim, teórica do que qualquer outra coisa. Não existe mais isso e folclórica até hoje. O que nós temos que manter é exatamente o crescimento e aceitar essas modificações tecnológicas para aprimorar algumas novas nuances e novas tendências de emprego. Evidentemente, a comunicação, a internet, a viabilização de novos produtos que são feitos através da inteligência artificial, até impressoras eletrônicas hoje, tridimensionais, que fazem esse tipo de trabalho, através de software, etc., pode ser utilizada cada vez mais nessas tecnologias. Então, nós temos produção, temos desenvolvimento tecnológico,
que vai aprimorar e vai transformar funções e empregos hoje diferentes daqueles que estavam antigamente. E hoje isso já está acontecendo. A inteligência artificial está entrando em tudo quanto é atividade, seja jurídica, seja no próprio setor de serviço, através da justiça, através do comércio, através da atividade de desenvolvimento de sistema, por exemplo. Hoje nós temos robôs que programam os próprios sistemas. Então, não tem mais decodificador de programas, né? Hoje nós temos o próprio inteligência artificial que cria programas baseados numa informação ou baseada numa atividade já pré-definida. Isso vai acontecer. Nós temos visto do dia a dia acontecer isso e vai modificar. O trabalho é esse. Não existe mais a formalização de uma indústria, separar indústria, comércio, serviço, agricultura. Hoje vai ser um complexo de vasos comunicantes, economia é um vaso de comunicantes que se unem e se desenvolvem em função daquilo que a necessidade do momento precisa. E tenho certeza que isso é baseado nas novas tecnologias, no novo desenvolvimento, especialmente na área de TI e de software. Entendi. Não sei se deu para dar uma ideia daquilo que vai acontecer. Não, deu. Foi muito esclarecedora essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. O ano está acabando agora, mas eu espero que consigamos gravar novamente no ano que vem e trazer mais ideias, mais conversas assim, porque foi muito bom falar com o senhor. Fico muito grato pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizar novamente, José, pelo prêmio que você ganhou. Espero que você ganhe muitos outros, e já em função do trabalho que vem fazendo. E nós estamos à disposição. Eu acho que o setor de serviço não está querendo nunca que pedimos privilégio para o setor de serviço. Isso queria deixar bem claro. Nunca fomos no governo com a pires na mão dizendo, eu quero diminuir o imposto aqui, eu quero diminuir o imposto lá. Dificilmente você vê uma empresa de serviço fazendo isso. Enquanto que em outras empresas, em benefícios fiscais, em ONGs, etc., que querem sempre uma isenção, dizendo que o imposto pode prejudicar o investimento, e não é verdade. O que prejudica investimentos é só a complexidade do sistema financeiro, do sistema tributário, e principalmente a carga tributária sobre a folha de pagamento. Se você desonerar a folha de pagamento, você elimina pelo menos 30% dos problemas que hoje nós temos em relacionamento entre empregado e empregador, e aumentamos a possibilidade de competitividade com financiamento e com facilitação no relacionamento empregado e empregador. Eu acho que por aí a gente resolve o problema. Com a reforma tributária não contemplando a desoneração da folha de pagamento, não sei qual é você, economista, você deve saber melhor que eu, mas eu acho que não tem uma solução completa sobre esse assunto. Sim, não tem uma solução única nem completa. Enfim. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Estou muito feliz em ter falado contigo hoje. E é isso. O senhor quiser fazer um fechamento? Obrigado. Não, eu quero agradecer a participação de todos. Eu sei que muita gente está nos ouvindo aí. E a CNS está à disposição a defender os interesses da coletividade e melhorar a economia brasileira. Não está aqui pedindo esmola ou pedindo favores a ninguém. Simplesmente nós gostaríamos que uma justiça social seja feita de uma forma e os impostos sejam pagos por todos igualmente, e não alguns pagam mais pelos outros. Porque se você aumentar um setor, evidentemente o outro vai ter que pagar a conta. E é como eu falei, são vasos comunicantes. Se você aumentar a carga tributária sobre o profissional que presta serviço a terceiros, você vai fazer com que ele cobre mais depois do seu cliente, e com isso vai aumentar a carga tributária, vai aumentar o imposto, vai aumentar o custo, vai gerar inflação e vai gerar imposto sobre um determinado setor independente do outro. Com essa reforma tributária, quero insistir novamente, quem está pagando a conta, o setor de serviços vai pagar a conta, e nós vamos ser os arrecadadores de impostos da área tributária. Nós estamos fazendo uma reforma tributária, desculpe os indústrias, nós estamos fazendo uma reforma tributária para 15% do PIB, enquanto que nós temos 74% do PIB que é de serviço e não estão fazendo nada. Vão prejudicar esse setor.
Entendi. Era isso mais ou menos que eu queria, a mensagem que eu queria transferir. Tá, joia. Obrigado a todos, obrigado, presidente, e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, obrigado.